Abra sua Bíblia comigo. Livro de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Diga comigo, movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, havia 38 anos, repita comigo, 38 anos, mais alto, 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que ele estava ali, repita comigo assim, ó, Jesus sabia que ele estava ali. E Jesus, sabendo que ele estava ali, e vendo que ele estava ali há tanto tempo, perguntou: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não é lícito você levar esse leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe a ele: quem é esse homem que disse isso? Toma o teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado daquele local por a razão de ter muita gente ali. Depois Jesus encontrou no templo, diz assim comigo, Jesus encontrou ele no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda algo pior a você. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que havia o curado, e por causa disso os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Escute, nós estamos falando de uma passagem muito conhecida, o tanque de Betesda. Um tanque na cidade de Jerusalém Velha, dentro das suas muralhas, que carregava uma tradição, que a água era agitada por um anjo, e aquele que mergulhava era curado instantaneamente. Se você for em Jerusalém hoje, você vai entrar por essa porta. Jerusalém, nos tempos de Jesus, tinha menos porta do que tem hoje. Hoje tem bastante porta, mas essa porta era uma porta que existia nos tempos de Jesus, a porta das ovelhas. Pastor, por que porta das ovelhas? Porque era ali que as ovelhas entravam para o sacrifício no templo, a qual a passagem que nós lemos nos mostra que Jesus estava indo para essa festa. Amém? Depois disso havia uma festa entre os judeus, versículo 1. E Jesus subia para Jerusalém. Jesus estava indo a caminho dessa festa. Hoje, se você for lá, você vai entrar por essa porta. Nós estivemos lá, eu, pastor Júnior, pastor Anísio, e entramos por essa porta. E se você entrar por essa porta, à sua esquerda tem um muro, umas árvores. À sua frente tem o local que ficava o templo, aonde Jesus estava indo para essa festa. E à sua direita tem uma igreja, e junto com essa igreja tem o tanque de Betesda. Vocês têm a imagem aí que eu pedi, eles arrumaram a imagem para mim? Coloca aqui para mim. Aqui está o lugar. Aqui nesse meu lado direito agora tem as árvores. Bem do ladinho ali é o muro das ovelhas. Se você entrar à esquerda, você vai passar por frente dessa igreja, e 1 metro, 2 metros da igreja está o tanque. Isso aqui é o tanque de Betesda, em Jerusalém. Esse é o tanque a qual nós estamos pregando essa noite. Pode tirar a imagem. Quando nós entramos lá, eu passei por essa igreja. Nessa igreja está escrito Igreja de Santa Ana. Quem era Ana?
Ana era esposa de Joaquim. É quem morava nessa casa onde foi feita a igreja. Essa igreja tem 850 anos, feita pelos cruzados. Ela vem sido desmanchada, vem alguma coisa, desmancha. Eles construíram desde os tempos de Jesus. Por quê? Porque ali morava Joaquim e Ana. Pegaram Joaquim e Ana. Moravam a 2 metros do tanque. Esse tanque fazia parte da família, do quintal dessa casa, dessa família. Quem era Joaquim e Ana? Joaquim e Ana eram um casal. Tiveram 2 filhas. Quantas filhas? Colocaram o nome delas de Maria. A primeira, a mais velha, se chamava Maria Salomé. Qual era o nome da mais velha? Ela se casou-se com um homem lá da Galileia, um homem chamado Zebedeu, pescador, homem próspero. Zebedeu e Maria Salomé tiveram 2 filhos, Tiago e João, netos de Joaquim e Ana. Pastor, qual João? O homem que está escrevendo essa carta para nós. Então esse homem, pastor Leder, ele está dizendo assim, ó, esse milagre que eu estou contando aconteceu no quintal da casa da minha avó. Mas ela tinha outra filha. Qual era o nome da outra filha? Maria, diga comigo. Essa outra Maria mais nova, ela casou com um homem que era um carpinteiro lá de Nazaré. Pegaram? E ela teve um filho enviado por um anjo. Tem gente que está pegando aí já, ó. Pastor, calma aí. O senhor está falando que a filha de Joaquim e Ana, que é Maria, casou com o carpinteiro, e o filho dela é quem eu estou pensando? É por isso que fica claro que a Bíblia diz: Jesus sabendo isso há muito tempo. Por quê, pastor? Porque qual é a mãe que não leva, pastor Leder, o filho para passear na casa da avó? Vocês viram a distância do tanque da casa da avó? Então imagina, um homem tem de enfermidade 38 anos. Quantos anos ele tem? Jesus tem 33 anos. Então quando Jesus nasceu, ele já estava lá, sim ou não? Ok? Aí lá vem Jesus. Isso é coisa minha, amém? Lá vem Jesus. Vamos na casa da vovó, Jesus? Vamos. Lá vai Jesus na casa da avó. O que tem do lado da casa da avó? O que tem no tanque? Enfermos. Aí está lá o cara deitado. Só que Jesus é pequeno. Jesus é uma criança. Diga comigo, Jesus é uma. E quando é criança, faz coisas de criança. Quando cresce, faz coisa de adulto. Eu imagino, e quando eu falo imagino, eu falo Jesus olhando para ele e ele chamando Jesus, e Jesus dizendo assim, ó, espera mais um pouco. Pastor, eu não entendi o que o senhor está falando. Eu quero dizer para ti que Jesus já está de olho em você faz anos. Jesus está de olho em você faz tempo, e você não tem percebido isso? Jesus cresce, Jesus vira um homem. E agora Jesus, pastor Clava, vem para a festa. Ele vai subindo a Jerusalém porque ele está indo para uma. Não, mais alto, me ajuda a pregar. Para uma. Jesus está indo para a festa. Ele tem um objetivo. Ele está indo para a festa. Muitos estudiosos dizem que era a festa de Páscoa. Mas ele estava indo para essa festa. Jesus entra pelo portal das ovelhas. À sua esquerda tem um muro, à sua frente tem a festa, à sua direita tem os enfermos. Jesus começa a entrar pelo portão, ele vai para, mais alto, para. Só que ele trava, e ele não consegue ir para a festa. Ele primeiro vai lá, e ele vai lá onde é que estava o enfermo. Pastor, não entendi. Eu quero dizer para você que Jesus mudou a sua trajetória por alguém aqui nessa noite. Não, você não entendeu. Ele mudou o caminho dele para estar essa noite aqui pegando na tua mão e dizendo, você quer ser? Você quer ser? Jesus para diante desse homem, olha para os seus olhos e diz, tu queres ser curado?
Jesus faz uma pergunta, e quem pergunta quer uma, e para responder tem que pensar, porque quem responde sem pensar, responde besteira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem respondido quando Jesus te pergunta? Jesus tem perguntado coisas para nós diariamente, falado conosco. Deixa eu te falar uma coisa: aquele que sabe quem é Deus, escuta a sua voz, porque Ele é Pai. Eu não sei se você ora sentada, de joelho, de madrugada ou à tarde. Agora, quando você para e diz: Pai, fala comigo nessa oração, se você for uma pessoa que crer nele, Ele vai falar com você. Agora não é o falar. Pô, pastor, por que Jesus perguntou sabendo que ele estava enfermo? Não é uma pergunta para nós pensarmos? Se ele estava enfermo, 38 anos em cima de uma cama, chega Jesus, dono dos céus e da terra, conhecedor de todas as coisas, e pergunta: tu queres ficar melhor? É porque antes de curar o corpo, Ele quer curar a nossa alma. Não adianta nada Ele curar o nosso corpo se a alma está podre. Olha o silêncio da morte. Não adianta nada Ele olhar para nós e dizer: você quer? Se você não está preparada para receber, não está preparado para receber. E aí aquele homem começou a contar uma ladainha para Jesus. E essa é a pergunta que eu faço para a igreja essa noite, para você que está em casa: qual a resposta que você tem dado àquilo que Jesus tem te perguntado? Pastor, dá para ser mais claro? Serei. Você quer ser uma bênção? O que você está fazendo para ser uma bênção? Você quer ser uma mãe? O que você está sendo para ser uma mãe? Você quer ser uma esposa? Você quer ficar grávida? Você quer ter filhos? Você quer ser uma bênção? Você quer pregar a palavra? Você quer cantar? Você quer louvar? Você quer ministrar? Você quer trabalhar? O que você está respondendo para Deus? O que nós estamos respondendo para Deus? Porque muitas das nossas respostas, nós precisamos ser curadas para depois respondermos. Nós não estamos respondendo aquilo que é devido. Pastor, eu não estou entendendo ainda. Deixa eu te explicar. Para tocar aqui, tem que estudar. Ai pastor, mas eu não queria estudar. Eu recebo do alto e vem, senta, não vai tocar. Ah pastor, eu queria pregar o evangelho, eu amo a Jesus. Vai estudar, senão não prega. Está todo mundo comigo aqui nessa noite? Jesus com muito poder, poderia ter chego para aquele homem e dizer assim: ó, vem cá, dá tua mão, eu vou te levantar que tu não tem nem força. Não, Jesus faz uma pergunta, porque Jesus quer curar primeiro a alma daquele homem. Talvez você tenha falado tantas vezes para Deus: Senhor, por que tu não faz? Por que tu não trabalha? Por que tu não realiza? É só comigo que isso está acontecendo. Por que eu não fico? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Jesus chegou para aquele homem e disse: tu queres ficar curado? Tu queres receber a cura? Ele disse: mas não tem ninguém que me coloca lá. Mas tu queres ficar curado? Mas quando eu vou, puxo na minha calça. Queres ficar curado? Quando eu vou, eles não me ajudam. Queres ficar curado? Mas quando eu vou, pelo amor de Deus. Pessoas que estão dando desculpa por aquilo que Deus já realizou em você. Deixa eu derramar uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida nessa noite. Deus já falou com você e você sabe que Ele é com você. Ele morreu na cruz do Calvário pela sua casa. Ele está aqui e quer libertar, salvar e curar a sua família. Então não fica perguntando coisa, não fica falando ladainha para Jesus. Ele te conhece. Apenas se posicione. Jesus estava com pressa. Jesus estava indo para Jesus estava indo para a festa. Você quer ficar curado? Ele começou a contar uma ladainha para Jesus. Eu
imagino Jesus, isso é coisa minha, quando eu falo o que eu imagino, eu falo, amém? Eu imagino Jesus assim, meu Deus, a festa está acontecendo, e ele não para de falar. Ô, homem chato. Ei, quem conhece homem chato aqui, pessoa chata? Olha para quem está do seu lado assim, ó, Deus falou contigo agora. E blá blá blá, e blá blá blá, e falando, Deus, fica de pé, Jesus falou. E ele se colocou em pé, porque aquele que tem autoridade sobre a nossa vida sabe como falar para nos colocar de pé. Pastor, eu não estou entendendo. Você fica reclamando, se Deus... Gente do céu, como existe gente chata na igreja, gente. Ai pastor, eu estou tentando arrumar alguém, mas assim, eu já procurei por tudo, já fiz em 18, 20 conferências, pastor. Não tem homem nessa igreja. Você que é a chata, querida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ai, ninguém dá oportunidade para mim. Ó Deus, ó vida. Ai, não sei. Esse dia eu cheguei na igreja, entrei ali. Pastor, tem como o Senhor, logo para mim, Deus escolhe, querido. Pastor, tem como o Senhor pedir para dar uma olhada no ar, porque eu não consigo adorar desse jeito. Eu digo, Senhor, infarta, mata. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo das pessoas adorando em cima do morro, nem parede tinha. E nós queremos saber quem é que está pregando. Eu entrei ali, pensei que era o pastor Júnior, mas não é. Eu acho que eu vou lá para o Bidusque, não vou adorar. Vai morrer, sai daqui, só vai incomodar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ei, nós precisamos ter a alma curada, nós precisamos ter a alma sarada pelo nosso Pai. Independente de quem estiver pregando, adorando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós estávamos numa reunião dos casados, do Retiro Casados. Nós começamos ali a jantar. De repente eu olhei para trás assim, o Espírito Santo disse, pega o violão. Eu não sei uma nota de violão, irmão. Eu peguei o violão e coloquei no pescoço e disse, senta todo mundo aqui ao redor. Eu peguei o violão e disse, sobre o trono. Quando eu fiz assim, ó, ele desceu na hora. Porque aonde tem um adorador não fica dando desculpa. Para de dar desculpa. Para de ficar nessa ladainha que ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe por que Jesus fez a pergunta para ele? Por quê, pastor? Porque ali era uma casa de misericórdia. Como assim, pastor? Quem passava por aquele portão olhava para o tanque e dizia, tanta gente, sofrendo. Oh Jesus, meu Deus, abençoa eles. Oh, que tristeza. Mas eu vou para a festa. Deus abençoe vocês. Pastor, não entendi. Tem pessoas que vivem querendo misericórdia. É o tadinho, é a tadinha. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Deus está dizendo assim, será que você está pronto para sair do estágio que você está? Porque quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus quis dizer o seguinte: até agora você foi o coitadinho, até agora você recebeu esmola, agora você vai ficar de pé e vai trabalhar. Você está pronta para isso? Você está pronta para ser diferente? Ou você quer ser a coitadinha, o coitadinho, o tadinho, o inho? E quando ele se coloca de pé, acontece algo extraordinário. Vamos ler o versículo. Logo aquele homem ficou de pé. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Calma aí, só um pouquinho. Eu falei na parte da tarde. Se está na Bíblia é porque quer ensinar algo para nós, sim ou não? Levanta-te. Olha só, minha sogra. Pega a tua cama
e anda. Ele estava quantos anos em cima daquela cama? Vamos lá. Não era melhor ele levantar, andar e ver se conseguia andar? Porque 38 em cima de uma cama sem andar, não sei como ele andou, mas ele andou, sim ou não? Mas Jesus foi ao contrário. Disse: levanta, pega a tua cama podre que tu ficasse aí, bota nas costas e anda. Ele primeiro teve que pegar a cama para depois andar, sim ou não? Pastor, o que Deus está querendo nos ensinar? Para você andar, caminhar, primeiro arruma as coisas sujas que estão perto de você. Olha o silêncio da morte. Não dá para caminhar em novidade de vida com Deus se você tem uma podridão caminhando com você. Pastor, não entendi. Começa a selecionar as suas amizades, quem entra na sua casa, quem você está visitando. Para de falar porcaria, para de seguir porcaria, para de ver porcaria. Jesus estava dizendo o seguinte: não pensa você que você vai deixar essa sujeira na casa da minha avó. Junta tudo que tem para juntar e caminha. E se você for ver a palavra, diz que Jesus deu essa ordem, virou as costas e foi para a festa. Versículo 14. Versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo. Jesus saiu. Por que ele saiu? Porque tinha uma grande multidão de pessoas. Jesus só foi ali para curar ele. Eu vou falar de volta, eu acho que você não entendeu. Jesus esteve naquele lugar para curar uma pessoa. Não. Se eu tivesse no seu lugar, já tinha dado um grito: sou eu. Jesus estava passando e ele entrou naquele lugar por causa de uma pessoa. Jesus manda ele limpar a sujeira para depois ele caminhar em novidade de vida. Pastor, como assim? Não tem como você caminhar em novidade de vida se você não perdoa, se você não libera perdão. Isso é muito sério, pastor Clava. Eu quero adorar Jesus, mas não perdoa o irmão, a irmã, o vizinho. Vai adorar em outro lugar, porque ele não recebe. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você quer adorar Ele e o céu descer? Você quer abençoar as pessoas? Você quer falar com as pessoas? Você quer trazer Deus para as pessoas? Perdoa a todos que te ofenderam. Pague o que você está devendo. Ore como ninguém e depois caminha. Tira tudo que faz mal para a sua alma de dentro da sua vida, tudo que te atrapalha. Eu terminei o culto de tarde aqui, de manhã, perdão, e saí por aqui. Quando eu saí por aqui, o moço me parou e disse assim: pastor, eu fiquei com vergonha de ali na frente, mas eu queria confessar com o senhor que eu tenho um grande problema de prostituição na internet. Eu queria que o senhor orasse por mim, que eu batalho com isso há mais de 10 anos. E eu disse: aonde que tu vê isso aí? Ele disse: no meu celular. Eu disse: quebra. Mas vale você entrar sem iPhone 16 no céu do que você for pro inferno com ele. Joga no chão, faz o que você quiser. Se isso te atrapalha, quebra. Forte isso, né? Eu estava escutando uma pregação do pastor Lucinho Barreto, e ele disse que o moço jogou um notebook do 8º andar do prédio e mandou uma mensagem para ele: pastor, acabei de quebrar meu notebook, joguei do 8º andar do prédio. Não quero saber, eu quero ser crente, eu quero servir a Jesus. Então Jesus não vai andar com você. Não se engane. Não se engane. Está todo mundo me escutando? Não pense que Jesus está com você se você viver uma vida de pecado. Vida de pecado se renuncia para servir aquele que te fez. Jesus disse: fica de pé, pega a tua cama e anda. Não deixa sujeira, limpa a sujeira. Quando aquele homem botou o colchão nas costas, Jesus já tinha saído e ele começou a caminhar. Quando ele dá 2, 3 passos, penso eu, pastor Léder, o religioso grita: ei!
Foi segundos. Não é lícito levar o colchão no sábado, nas costas. Como assim? O que você está falando? Não é lícito. Mas quem me curou disse para eu botar o colchão nas costas e ir embora. Não, mas a Torá diz que não pode. Porque o religioso sempre ele tem algo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que lucra com a tua paralisia. Tem gente que ora a Deus, sei lá para quem, para ver você no chão. Não torce por você, não quer ver você bem, não quer ver você prosperando, não quer ver você alcançando pessoas. Ele torce para ver a sua queda. Não pode, não pode. A Torá diz que não. Mas como assim? Por que eu não posso? Porque hoje é sábado, tu não sabes? Ele sim, mas quem que eu vou ouvir? Você que quer tirar o colchão das minhas costas, ou quem tirou minhas costas do colchão? Quem que eu vou escutar? Quer saber de uma coisa? Isso é coisa minha. Amém? Fala com a minha mão. Tchau. Ele tinha 3 opções para ir. Quantas opções? Ele tinha 3. Uma, ficar no lugar que ele estava. 2, ir para casa. Só que ele escolhe a terceira, ir para a festa. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava lá. Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te salvar, para você seguir Ele. Pastor, não estou entendendo. Se você está nesse lugar, buscando algo para depois deixar Jesus, meu beijo para você. Você veio aqui, me escutou e não vai levar nada. Sério, pastor? Sim. Porque Deus não é homem para que se minta. Deus não é um boneco. Deus quer te curar, quer te libertar para que você dê fruto. Cadê as pessoas que vão dar fruto aqui nessa noite? Ele pega aquele colchão velho e vai para a festa. Vai para a festa. Curtir a vida. Pastor, não entendi. Deus quer te curar, quer te libertar para você ser feliz, filhos. Para você viver a melhor história da sua vida, com a sua família, com a sua casa, você ser feliz. Pastor, não entendi. Tem gente que não aceita Jesus, não dá o passo a Jesus, não se converte a Jesus porque acha que vai viver uma vida de monotonia. Não, você vai ser feliz. Eu pensava que antes eu tinha felicidade. Eu pensava que lá no mundo eu tinha felicidade. Se lembra legal? Nós no Tiradentes. Bota um Drures aí pra mim. Passava as gatinhas, com aquele copo quente na mão o dia todo. Ei, felicidade é caminhar com Cristo. Felicidade é caminhar com o Pai em novidade de vida. Hoje a gente falha, amanhã a gente diz: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais errar naquilo. Aí tu não erra mais naquilo, vai errar em outra coisa. Aí amanhã tu diz: Pai, perdoa. Eu xinguei o cara do carro, eu queria que ele batesse, Pai, queria mesmo, mas me perdoa. Aí amanhã tu estás melhor. Quem é que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Que ninguém é o santarrão da história. Nós vivemos debaixo de uma cobertura espiritual da misericórdia do nosso Pai. E ele vai para a festa com aquele colchão velho nas costas. Por que festa, pastor Léder? Pensa. Se tu vai convidado para uma festa, nós vamos se arrumar, sim ou não? Eu até brinquei aqui, a gente vai colocar o desodorante, o bamba, calcinha, apertado, tal, e vamos para a festa. Porque todo mundo quer ser bonito na festa, sim ou não? Todo mundo quer ser visto na festa, sim ou não? Aí chega a minha sogra lá, mulher muito bonita. Ó, dona Edith, que cabelo lindo. Parabéns, a senhora está muito bem. Todo mundo gosta do elogio, sim ou não? Todo mundo gosta de chamar a atenção na festa. Eu estou brincando aqui. Todo mundo quer ser visto. Aí passa, para, mostra o sapato. Só que chega alguém na festa que rouba a cena.
o colchão nas costas. Não está nem aí. Pastor, não entendi. Você vai entrar em lugares que você vai roubar a cena de muita gente. Pessoas vão olhar para você e vão fazer assim, ó. Não morreu? Não acredito. E não vai acreditar mesmo, querido. Jamais vai acreditar. Você entrando nas festas. Até então você não poderia ter. Quem que está comigo aqui? Adotou. Deus me deu. Não podias. Tu é que pensa. Quem fez a obra foi Ele. Eu quero profetizar aqui nessa noite que muita gente que está aqui essa noite vai roubar a atenção de muita gente que está no mundo. Deus te fez para brilhar. Deus te fez para ser a diferença. Deus te fez para causar um impacto no mundo. Deus te fez para ser luz do mundo e no mundo. Eu falei aqui na parte da manhã e da tarde, e vou falar para vocês algo. Nós estávamos numa ação muito linda no Beto Carreiro. 8.500 pessoas aproximadamente, contando crianças. Enche-se o circo do Beto Carreiro. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Quase 2.000 pessoas sentadas. E de repente aquele cavalo sai do meio do palco. E um moço que estava lá com a roupa representando o Beto Carreiro grita bem alto: faísca! E aquele cavalo sai do meio do palco. E ele pega aquele chicote, sobe em cima do cavalo. E eu pensando que ele ia embora, ele olha para a plateia e diz assim, ó: eu tenho algo para falar para vocês. Nessa noite, Deus está nesse lugar e nós vamos distribuir café com Deus Pai para todos. Deus se fazendo presente no meio do mundo. Deus chamando a atenção no meio do povo. Eu declaro que aonde você pisar os seus pés, aonde você entrar, você vai abalar as pessoas, muitas vezes sem falar. Eu me lembro que nós estávamos na Itália e nós entramos dentro de um lugar e tinha uma mulher ali e nós começamos a meio que conversar com ela. Pastor Júnior se lembra, pastor? E daqui a pouco ela baixou a cabeça, ela disse: sai, sai, sai. E veio a presença do Senhor. Porque aonde um homem está com a presença de Deus, o mal tem que bater em retirada. E nós oramos por aquela mulher. E a obra foi feita naquele lugar. Porque Deus tem prazer em fazer de você uma luz para esse mundo que está em trevas. Eu declaro sobre a sua casa, você que me assiste, que você vai ser luz no meio da sua casa, no meio da sua família. Pessoas vão ligar para você. Pessoas que duvidavam de você vão ligar para o teu telefone e vão dizer: ora por mim. E Jesus se encontra com ele na festa. Jesus tem um encontro com aquele homem lá na festa. E quando ele vê aquele homem, ele vai ao encontro de Jesus. E ele reconhece Jesus. E Jesus fala as seguintes palavras para aquele homem: não peques mais, para que não te conceda algo pior do que você estava. Jesus vai salvar pessoas nessa noite. Jesus vai curar pessoas nessa noite. Jesus vai transformar famílias nessa noite. Jesus vai abrir o ventre de muitas mulheres para ter filhos essa noite.
Mas não pense que depois de você ganhar isso dele, você vai poder se desviar da presença dele. Você vai ter que se manter nele, porque esse é o objetivo de Deus para mim e para você. É nos fazer uma família igreja.